Olá, tudo bem, pessoal? Vamos falar hoje sobre a vinda do Filho do Homem, a vinda de Jesus à Terra, a segunda vinda de Jesus, o Messias. Vamos entender quando se dará essa vinda, em que tempo, em que circunstâncias, de que forma e o que acontecerá quando o Filho do Homem voltar à Terra. Mateus 24, versículos 29 a 31. 3 versículos apenas descreve no texto, no sermão profético, que o próprio Jesus está falando sobre a sua vinda. Então, antes da gente continuar, curta, comente, compartilhe, distribua a palavra de Deus. Me ajuda nesse canal, em nome de Jesus. E obrigado por você estar aqui comigo, tá bom? Deus abençoe. Versículo 29. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. E paralelo a este versículo, porque eu vou ler o sermão de Jesus e paralelamente eu estou trazendo as profecias, as palavras proféticas no Antigo Testamento e em outros textos correlatos a tudo que está sendo dito aqui, ok? Então, Isaías 13, de 9 a 10 diz assim: Eis que vem dias, diz o Senhor, horrendo, com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Porque as estrelas dos céus e as suas constelações não darão a sua luz, o sol se escurecerá ao nascer e a lua não resplandecerá com a sua luz. Palavra profética, exatamente como Jesus está descrevendo a sua volta. Porém, Isaías aqui nesta palavra, ele anuncia o juízo de Deus sobre a Babilônia, né? Que era um inimigo terrível do povo de Deus nos tempos antigos. Isaías profetiza então que Babilônia ela seria destruída e que isso se cumpriu totalmente através do Império Medo-Persa por Ciro, né? No ano 539 a.C. E inclusive há algumas pessoas que interpretam então este período como algo já acontecido da vinda, a respeito da vinda de Jesus. Porém, a destruição de Babilônia, ela tipifica a destruição de todos os inimigos de Deus no tempo do fim e o juízo final que virá sobre toda a terra durante o período da grande tribulação. Então, é uma palavra profética que era para aquela época, para a nação, naquela época, para a destruição da Babilônia, como ocorreu no ano 539 a.C., mas que também tinha relação, é uma palavra profética, como eu já falei aqui, existem palavras proféticas que a mesma palavra tem duplo cumprimento, né? Ele tem um cumprimento histórico na nação, nas nações, na época, e ele também tem um cumprimento profético com relação às coisas por vir. E esta foi algo que realmente aconteceu, a destruição de Babilônia. Porém, as escrituras também falam de uma Babilônia, mas que ela tem uma representação espiritual. E ela simboliza tudo que se opõe a Deus, tudo que é contrário à palavra de Deus e tudo que se levanta como inimigo de Deus, inimigos de Deus e perseguidores do Senhor. Então, a Babilônia ela foi um termo usado para descrever o horror do domínio romano sobre o povo de Deus, né? E hoje, então, como eu falei, ela representa aquilo que se opõe a Deus. E no Novo Testamento, quando se usa a palavra Babilônia pelos
primeiro pelos apóstolos, por João, mesmo no Apocalipse, eles não usavam o termo, que era um império que destruía a igreja, perseguia, eles não usavam o termo Império Romano, eles substituíram a palavra do Império Romano pela palavra da Babilônia, para que eles não sofressem mais perseguições naquilo que eles distribuíam de ensinos para a igreja. Então, a palavra Babilônia era um termo para descrever o horror do domínio romano sobre o povo de Deus. E hoje, como eu disse, para ficar bem ressaltado, representa tudo que se opõe a Deus e à Bíblia. Então, a Bíblia prediz a destruição deste reino que vai acontecer. Vamos ver outra passagem que está lá em Ezequiel 32:7, que diz assim: quando eu te extinguir, cobrirei os céus e farei enegrecer as suas estrelas, encobrirei o sol com uma nuvem e a lua não resplandecerá a sua luz. Ezequiel 32:7. Esta é outra palavra profética, uma profecia que foi dada para o Egito, porém ela também descreve o juízo que Deus trará sobre a terra. Vamos ver agora Joel capítulo 2, versículos 31 e 32, que diz assim: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Toda vez que as Escrituras falam o dia do Senhor, o grande e terrível dia do Senhor, o grande e temível dia do Senhor, o dia da ira do Senhor, ele está falando então deste período que virá o juízo de Deus depois da grande tribulação, e também a grande tribulação, onde Deus despejará a sua ira, o seu furor, onde ele ajustará contas com toda a terra, onde ele despejará a ira do seu lagar, onde ele aí então colocará as pessoas diante da sua justiça e da sua glória. Haverá esse tempo onde isto vai acontecer. Então, e continuando Joel: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu. E entre os sobreviventes, veja bem, palavra de Joel, está falando de sobreviventes, está falando de pessoas que vão sobreviver a um juízo. Então, é uma palavra profética para este período da grande tribulação. Nós estamos falando nesses versículos sobre a vinda do Filho do Homem, mas ela está ligado com o período da grande tribulação. Está ali, né? É uma sequência. E Jesus, ele está dando este sermão e ensinando e falando por partes todas as coisas que haveriam de acontecer. Então, vamos voltar aqui um pouquinho. Acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Ok? Então são profecias, palavras proféticas relacionadas àquilo que Jesus já está proferindo aqui neste sermão de Mateus 24. Então vamos agora para o versículo 30 na sequência de Mateus. Jesus falando: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Maravilhoso, o próprio Jesus descrevendo a sua vinda. Vamos um versículo paralelo a isso que Jesus está falando, lá em Apocalipse 1, versículo 7, que diz assim: eis que vem com as nuvens. Aí já é a revelação da vinda de Jesus para João, né? Para o apóstolo João. E ele descreve: eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até quantos os traspassaram,
e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Vamos descrever um pouquinho esta vinda do Senhor, como ela se dará, como ele virá, como ele aparecerá, como ele surgirá ante todos os povos, diante de toda a terra, porque ele está falando, assim como todos os outros textos que relatam esta vinda, que todo olho verá, todos, até mesmo aqueles que o transpassaram. Então nós entendemos que tanto no mundo físico como no mundo espiritual vai ser nítida a volta do Filho do Homem, né? Todo olho verá, todos se lamentarão, todos verão quem é este Filho do Homem, quem é Jesus. Então, virá como rei em poder e glória e vai declarar guerra contra seus inimigos. Vamos ler então Apocalipse 6, 12 a 13, que diz assim, que é a visão de João. Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou como negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. Então, João está vendo aquilo que o Jesus já está falando e os outros textos proféticos também falaram, como vai ser naquele grande dia que o Senhor virá. E é muito interessante que fala que dos elementos, né, do sol, né, vai se escurecer, tudo vai virar em negridão. Né? Todos os elementos, a lua, as estrelas, tudo cairão, né? E isto é um dos selos que são abertos e que está descrito lá em Apocalipse. Vamos ver também mais outro texto paralelo com esta vinda do Senhor Jesus, vinda do Filho do Homem, vinda do Filho de Deus, a segunda vinda do Senhor. Segundo Tessalonicenses 2, 7 a 8 diz assim, com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Então, o que está reservado para o iníquo, para o homem que se levantará, tomado pelo poder de Satanás, a Bíblia está falando aqui em Tessalonicenses que o Senhor o matará com o sopro da sua boca. Ok? Deus, amém? Vamos ver mais. As nações se lamentarão e Israel vai se converter. Zacarias 12, 10 a 12 diz assim, e sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem traspassaram, pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Então, há uma palavra profética sobre este tempo, sobre o final de todas essas coisas. Zacarias profetizou que haveria de chegar o dia que a casa de Davi, quem é a casa de Davi? É o povo de Israel, o povo de Deus, esse povo que rejeitou Jesus, que o crucificou, que o colocou, que o sentenciou a uma cruz, que cuspiu, que blasfemou, que rejeitou a sua palavra. Então, sobre este povo, a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, está falando sobre a nação de Israel. O Senhor derramaria então o seu espírito de graça. Então, depois de viverem toda a ira de Deus,
esse espírito de graça viria sobre eles, e eles então se arrependerão, né? E prantearão, chorarão muito, como quem chora por um unigênito, por um filho único. Oh meu Deus, o vento bateu minha porta. E chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito, que é o Filho de Deus. Naquele dia, continuando ainda, naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad e Rimom no vale de Meguido. Então, a Bíblia descreve esse tempo que ainda não aconteceu, não vimos esse tempo na história, não aconteceu ainda, onde o povo de Deus, a casa de Davi, né, onde Jerusalém pranteará sobre o Messias, onde chorarão por tudo que fizeram, por tudo que rejeitaram, por tudo que não quiseram ouvir, vão prantear. Outra coisa, continuando, o que vai acontecer: Satanás será derrotado e preso. E eu quero ler aqui, é um texto compridinho, mas preciso ler, né? Apocalipse 19, 11 a 21, que diz assim: vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro, que nós já falamos no vídeo anterior sobre esse exército que vem montados em cavalos brancos e com vestes finíssimas, brancas e puras, como sendo os remidos do Senhor, a igreja do Senhor, porque só esses recebem vestimentas brancas por causa da justificação em Cristo Jesus. Continuando: sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com um cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Porque neste tempo é o tempo de juízo, está chegando agora a longanimidade, está chegando agora o tempo de Deus ajustar as contas, né? Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aqui então agora um nome que não se sabia está agora revelado. O seu nome é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E João continua: então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, reuni-vos para a grande ceia do Senhor. Esta ceia, meus irmãos, não é comida, não é comida boa, não é manjar. Esta ceia é para os animais, as aves, os urubus que comem carne. Esta ceia é para eles, por causa da ira e da mortandade que vai haver. É terrível esta passagem. É a ceia da ira de Deus. Para que comais, olha, seguindo o texto que eu estou falando, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. Meus irmãos, esta é a ira. O Senhor hoje é misericordioso. Não tarda, o Senhor, ele é longânimo, né? Ele é longânimo, ele é justo, ele é perdoador, mas chegará o dia que Deus prestará contas desse tempo que não quiseram ouvir ao Senhor, tanto para Israel quanto para as nações e todos aqueles que rejeitaram ao Senhor Jesus. E continuando:
e vi a besta e os reis da terra, com os seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Este é o final da grande tribulação. São os acontecimentos quando o Senhor Jesus voltar à terra. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Esta é a ceia da ira de Deus. Terrível. É difícil até imaginarmos. Vamos continuar aqui. Então o Senhor revela-se como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, né? E lá, repetindo esse texto que foi falado no versículo 16, o seu nome, tem o seu nome, o seu manto e na sua coxa um nome escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E para terminar o sermão de Jesus, voltando lá agora, lemos o versículo 29, o 30 e vamos ver agora no versículo 31 que Jesus fala de si mesmo. E ele fala assim: e ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Veja que existem interpretações que julgam que este momento é o momento do Senhor, então, ajuntar todos os santos, a igreja, para quem pensa que a igreja passará pela grande tribulação e vai então, neste final da grande tribulação, se encontrar com o Senhor. Mas vamos observar, meus queridos, alguns detalhes que traz um pouco de esclarecimento para nós. Eu vou ler uma palavra que está relacionada a este texto, que está em Mateus, no capítulo 13, no versículo 39. Você lembra da parábola do joio e do trigo? O joio que foi semeado na plantação de trigo, e os servos falaram para o Senhor: eu quero que o arranquemos, e ele fala, então vamos lá, o inimigo que o semeou, é o diabo na plantação do trigo. A ceifa é a consumação dos séculos e os ceifeiros são os anjos. Então, o diabo semeou, Deus falou não para os servos na parábola, não arranca agora, porque você pode arrancar os dois. Deixa que eles serão arrancados na consumação dos séculos. Deus vai separar o falso do verdadeiro. Chegou o momento de fazer a diferença do falso e do verdadeiro, Então é isso. Vamos ler de novo o versículo 31. Jesus falando dele mesmo. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Os seus escolhidos no período da tribulação aqueles que ainda vão frutificar e ainda vão ser separados do joio. E o seu povo, Israel, também vai ser escolhido nesse tempo, vai ser ajuntado nesse tempo, tá? Então, paralelo à passagem do joio e trigo, que o Senhor manda na consumação dos séculos os ceifeiros, que são seus anjos, para fazer esta separação. E para terminar, note novamente uma observação aqui. O que o versículo 31 diz? Ele fala assim, que ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta,
os quais reunirão os seus escolhidos. Maria Amélia, né? Por que você está repetindo este versículo? Porque algum segmento interpretam que esta é a vinda de Jesus, a segunda vinda para todos, para a igreja. E aqui o texto fala que ele enviará os seus anjos. Não está falando que que esta colheita vai ser feita, que ele vai estar nessa colheita. Entendeu? Jesus está falando, ele enviará os seus anjos. Ele diz lá no versículo 31, e ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta. E até então tem a confusão de que a vinda de Jesus fala ao soar da trombeta, mas as trombetas também têm muitos significados para o povo, e cada trombeta tem um significado que não temos tempo nem condições de falar no vídeo, tá bom? Mas estes escolhidos não é a igreja do Senhor, porque aqui são os anjos que são enviados para fazer esta colheita. Estes escolhidos serão os que se converterão no período da grande tribulação junto com o povo de Israel. Então, note novamente, quem virá neste tempo para reunir este povo serão os anjos. Guarda bem isso. Mateus 13, 41 a 42 diz assim: mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Veja que esta passagem também de Mateus está falando deste período, e ela está falando sobre juízo. Nesse tempo haverá choro e ranger de dentes. Nada tem a ver com a igreja do Senhor, lavada, remida no sangue de Jesus, justificada pelo sacrifício do Senhor Jesus, o qual pagou o preço necessário para nós. Nós não temos que pagar mais nenhum preço, o Senhor pagou. O nosso preço agora é da obediência, é da fé, é de sermos fiéis até a morte, é de perseverarmos na esperança. Esta é a nossa obrigação, ficarmos firmes na esperança, na fé, confiando no Senhor. E vamos terminando já, onde 1 Tessalonicenses 4, 16 a 17 diz assim: porquanto, aí está falando sobre o arrebatamento, então você vai ver a diferença. Paulo falando sobre o arrebatamento. Então, quero deixar claro aqui, Jesus virá. Jesus não vai vir 1, 2, 3 vezes. Jesus veio a primeira vez como homem. Ele veio, nasceu da Virgem, viveu, subiu e disse: eu vou vir segunda vez. E essa segunda vinda é tudo isso que nós temos tratado aqui. Porém, a segunda vinda para a igreja do Senhor é o arrebatamento. E para todas o restante das pessoas, para todas as nações, para os gentios, para Israel, é a vinda do Senhor no final da grande tribulação. É tudo a segunda vinda do Senhor, tanto o arrebatamento, porque no arrebatamento Jesus vem nos ares, como nós vamos ler aqui. 1 Tessalonicenses 4, 16 a 17. Porquanto o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus. Aí sim, ressoada a trombeta de Deus. O arcanjo vai emitir o comunicado. A trombeta vai tocar. E aí diz: descerá dos céus. Quem descerá dos céus? Jesus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Com eles quem? Os mortos que ressuscitaram, né? Entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares.
e assim estaremos para sempre com o Senhor. Você percebeu a diferença do arrebatamento? Toca o anjo, o arcanjo, aí não é anjo, o texto falou, o arcanjo dá a voz, o comando, eu não sei o que é, a trombeta do Senhor, a trombeta de Deus toca e o Senhor desce dos céus nos ares e vence, e nós iremos ao seu encontro e assim estaremos para sempre com o Senhor. E para terminar, 1 Coríntios 15, 51 e 52 diz: eis que vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos. É rápido, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Glória a Deus. Que nós possamos estar nesta glória, nesta vinda com o Senhor. Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus. Distribua esta palavra. Em nome de Jesus. Deus abençoe.